No vídeo de hoje, uma novidade, um livro de ficção científica brasileiro, adaptação do Funcionário Juan. Se você gostar desse vídeo, dê um like, inscreva-se neste canal, assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Eu acho que eu nunca falei para vocês, mas eu adoro ficção científica. Gosto muito de livros assim, tenho vários, ainda vou falar de muitos livros de ficção científica. Mas eu quero destacar hoje, em especial, esse livrinho aqui. Tem duas coisas bacanas no livro. É um livro brasileiro. Eu, apesar de gostar muito de ler, não tenho muitos autores brasileiros que eu tenho visto que escrevam ficção científica. Mas esse camarada escreveu. O nome dele é Mauro Chaves e o livro é Adaptação do Funcionário Juan. Ele foi lançado em 1975. É uma preciosidade pelo seguinte, porque neste livro Mauro Chaves, ele faz o nosso 1984 brasileiro, isto é, ele conta a história do nosso país no futuro e ele conta a história por São Paulo, a São Paulo do futuro. Eu sou de São Paulo, pessoal, fala da São Paulo do futuro, num futuro meio complicado. Então, não é um livro que a gente fica feliz, porque é um livro que fala de um futuro de uma forma muito amarga. É o que a gente chama de distopia. Não é uma utopia o futuro para ele, é uma distopia. Eu já falei aqui de 3 distopias. Eu falei Fahrenheit 457, tem um vídeo meu sobre. Falei 1984, do George Orwell, que também é muito legal, vale a pena conhecer. E falei sobre o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. 3 livros que pintam um futuro sombrio. Hoje quero falar desse daqui, Adaptação do Funcionário Juan. Mauro Chaves foi um jornalista brasileiro. Eu li muito material dele no Estadão. E foi no Estadão que eu vi uma propaganda falando do lançamento do livro. Como eu gosto de ficção, eu fui atrás, comprei, li, fiquei encantado. Durante uma época, eu comprei muito cópias desse livro para dar de presente para os amigos nos aniversários. Então tem muita gente que são meus amigos que tem o livro. Nem sei se guardaram, mas é um livrão. E uma coisa legal da ficção, pensa assim, ficção, você tem que imaginar o futuro, então você vai concebendo coisas que não tem muito a ver com o que é, você vai dar um chute de como pode ser. E eu fiquei impressionado, porque para falar com vocês agora, eu reli o livro. E eu fiquei impressionado com coisas que ele fala aqui que depois, de alguma forma, vieram se tornar realidade. Por exemplo, ele cria uma palavra que é microcomputador. Ele cria microcomputador. Gente, ele fala isso em 1974. Em 1974 não tinha microcomputador, não tinha nada. Computador era uma máquina gigantesca, não estava assim ao alcance. E ele fala com as pessoas podendo usar em suas salas, ele fala quase do notebook, sabe, do computador pessoal que você leva no cada... Eu fiquei impressionado a capacidade de antecipar até a palavra que depois seria usada no futuro. Ele fala das ruas, então ele diz assim, as pessoas caminhando pela Paulista, ao invés de caminhar, elas andam em esterolas. Esterolas é aquele chão que anda, você vai lá, tem alguns locais, o metrô de São Paulo, lá na integração que tem com a Paulista, tem um pedaço que você sobe e o chão vai indo, vai te levando. Seria a esterola. Mas naquela época nem escada rolante tinha em São Paulo. Escada rolante a gente encontrava principalmente no Mapping, que era uma loja antiga. Não tinha shopping, não tinha nada disso. O pessoal ia no Mapping porque tinha escada rolante. O metrô até inovou, porque nas estações de metrô tinha muita escada rolante. E isso daí foi um impacto. 1974 ele me fala de esterola, microcomputador. É muito legal. Quer ver o futuro? Quer ter ideias? Tem coisas aqui que eu vi que de repente dá até para montar programinha para ganhar dinheiro no futuro. Vale a pena dar uma lida no cara, pesquisar, garimpar. Pessoas assim são visionárias. Ele escreve com uma linguagem muito diferente, ele cria palavras. Ele cria palavras usando inglês, francês, com português, ele junta palavras, cria verbos novos. Então, esse livro é um livro legal para quem faz, por exemplo, letras. Pessoal de letras pode até estudar
estudar um pouco para ver como é que ele trabalha a construção das palavras, a criatividade dele. É muito legal. Veja que interessante, eu não vou contar a história toda, mas pelo título, a adaptação do funcionário Juan sugere uma pessoa que está meio contra o regime, contra o sistema. Então, nesse livro, o autor diz que todas as pessoas que contrariam o sistema são chamadas de contaminadas. E elas têm um espaço próprio para elas, que é o departamento da contestação. Então, aqueles que discordam do sistema, do grande sistema, vão trabalhar no departamento da contestação. E a maldade que se pratica aqui é que as pessoas que trabalham no departamento da contestação podem ser punidas pelo sistema. E a punição que elas recebem é a seguinte: elas doam órgãos bons dela e recebem órgãos ruins, danificados dos membros do partido que dirige o governo. Então elas são como se fosse uma espécie de banco de órgãos para atender as pessoas que pensam as ideias do governo. Quem contesta vai perdendo tudo, vai cedendo tudo. É bonito, é interessante, não é feliz, mas é bom a gente conhecer as possibilidades do futuro caso a gente não haja para mudar o presente. As primeiras palavras do livro Adaptação do Funcionário Juan ficaram na minha memória até hoje. O livro começa assim: que Juan topou Miraia numa pane de esterolas. Era tarde quente de setembro. O temperômetro central da Paulista marcava mais de 43 graus.